Então, dependendo do espírito que aquela pessoa é, vamos dizer assim, o Júnior deu positivo ali ou não percebeu? Não. Tá. Dependendo de que espírito é esse que está encarnado, Começou. eu, você. Então vamos começar. Boa noite a todos. Tem que começar começando porque vai para o YouTube, né? Então nós vamos fazer uma prece para a gente começar a nossa conversa aqui, tá? Então nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus por podermos nos reunir mais uma vez, nos encontrarmos, agradecer também a ciência, a tecnologia que proporciona a nós fazer esse tipo de encontro, enquanto nossas reuniões estão aí suspensas e também encurtando as distâncias, que tem gente distante de nós aqui, estamos entelados, tem pessoas no interior de São Paulo, no litoral, enfim, agradecer a Deus e a Jesus, também por nos enviarem esses irmãos que são tidos como gênios e que desenvolveram essa tecnologia por inspirações e nos trouxeram esse conforto que nós sequer sonhávamos há 40 anos, um pouco mais de 30 anos atrás. E que Deus e Jesus ampare e proteja a todos, agradecendo a presença também dos instrutores desencarnados com seus discípulos, com seus aprendizes e nossos mentores. E que durante a nossa conversação, durante a nossa exposição, nós possamos ter o tratamento necessário através do passe espiritual pelos mentores e que também a equipe que cuida desses assuntos possa tratar os irmãos que estão em nossos ambientes, onde cada um está, na residência, nos lares, em qualquer lugar que nós estejamos aí participando. Cuidem também dos médiuns e de todos os nossos componentes encarnados do grupo da casa. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos lá? Nós estamos falando de um assunto que não é à toa que esses assuntos vêm à tona, tá? Daqui a pouco a Marli adormece, tá? Mas é mediunidade. Em primeiro lugar é mediunidade. Depois é o cansaço mesmo do dia. Vocês já devem ter sabido que a Marli deu a primeira comunicação dela no domingo passado. Oh, que maravilha, agraciada. Agraciada. Isso aí é uma notícia muito boa e uma segunda notícia que não é muito boa, que o Adalberto não prestou atenção no grupo, porque isso foi noticiado no grupo. Nos últimos dias eu tô meio atrapalhado. O terceiro gerenciador do grupo. Tá atrapalhado por quê, gordo? Minha irmã vai operar amanhã de manhã aqui em Santos. Do olho? Do olho é família, né? O quê? A faringe. Ela tem um tumorzinho na faringe. Tumor na faringe? Sua irmã é médica, viu? Minha irmã? Já deu notícia de alguma vez ela ter percebido alguma coisa? Não, ela não quer nem ouvir falar sobre essas coisas. Não estou falando se ela quer falar ou não. Tem muita gente que também não acredita em Deus e ele continua existindo. Estou falando se ela te deu notícia de se sentir incomodada, de ver vulto, de ter pesadelo, alguma coisa assim. A minha irmã não dorme. Ela não dorme. Então ela morreu. Ela tem um sono irregular. Ela tem um sono irregular e de poucas horas, durante o dia. À noite ela passa em branco. Toda noite. Eu entendi o que você quer dizer, é que eu gosto de sacanear você. Eu sei. Ela não dorme. Se ela não dorme, não precisa pela garganta, porque ela já morreu. Desencarnou, você está vendo só pelo espírito dela. Ela tem muito. Sua irmã está com um problema na garganta por causa de espírito, viu? Porque ela não tratou e não trabalhou com a mediunidade. Não é castigo, tá? É coisa que tinha que ter feito, trabalhado e não fez. Aí a doença se instala no corpo de carne, como vocês sabem, né? Vamos fazer então só uma explicação, porque tem gente que chegou agora, ou tem gente que vai assistir o vídeo e vai falar do que esse cara está falando. Então é o seguinte, o médium, a comunicação dos espíritos é por aproximação do perispírito, tá? O espírito se aproxima em perispírito, né? Com o perispírito muito grosseiro, ainda envolvido com coisas da matéria.
Então, se o camarada, por exemplo, sofreu de um câncer, ele se aproxima do médium, do encarnado. E ele vai ficar ali tanto tempo quanto for necessário para ele ser tratado. Ninguém aproxima desencarnado do encarnado sem nenhum propósito, tá? Tá bom? Jesus não é bobo, Deus é menos ainda, certo? Então tem todo um compromisso. Então quando a gente fala que está atrapalhando, vai na casa espírita, precisa tirar esse cara daqui, que está me incomodando, não é assim que funciona. Existe um mecanismo de justiça divina. Se eles não se aproximarem de nós, a gente não os percebe. E não os percebendo, eles não são tratados. Tá? Então o cara é incomodado lá, por exemplo, com câncer na garganta. É médium. Mas ele não quer saber disso porque isso é coisa de Satanás, né? Isso é coisa do diabo, coisa de Deus dos infernos, e esses pessoal que falam com os espíritos aí tem tudo que morrer. Queimado, né? Bota ele no pedaço de pau, bota ele lá no frente da igreja e põe fogo nele. Aí os caras botam um capuz, né? E bota fogo no cara que tem essas coisas. Então é tudo gente que, em termos técnicos, é ignorante no sentido de desconhecimento. Ignorante das coisas de Jesus. Por isso que veio o Espiritismo para esclarecer. Com o passar do tempo, o perispírito, o espírito doente, vai permanecendo com você durante certo tempo. Tá? E vai ficando ali. E ele está doente. Ele morreu, como a gente falou, mas vamos mudar aqui, de um câncer na garganta. Tá? Fumava, não importa, né? Morreu com câncer na garganta. E aí você não cuida. Nem para cuidar com a sua mediunidade, nem se interessar em uma casa espírita, porque já passou para o médico, já deu um monte de coisa, não tinha nada no começo, depois, com o passar do tempo, acaba tendo alguma coisa no corpo de carne. Porque nós temos centros de força e um corpo em um dos corpos espirituais do ser, tá bom? Esses centros de força têm a réplica no corpo de carne, que são os plexos do corpo carnal. Cada um deles vai afetar esses plexos, tá bom? Até pelo próprio magnetismo que a gente estava falando, pelo fluido vital, etc. E aquilo ali pode se instalar no corpo de carne. E, aliás, se instala mesmo. Porque, geralmente, algum desses espíritos, que são vários que se aproximam de nós, mas com um deles, por exemplo, você tem uma dívida. É um problema sério aí de outras encarnações. E você se comprometeu a cuidar desses assuntos sendo médium na Terra. Aí você reencarna e aí você não quer saber de nada disso. Porque você tem medo de espírito, quem faz isso é macumbeiro e aquelas coisas todas que eu já falei. O que acontece com o camarada? Ele esquece, ele só fica lidando com a matéria. Ele quer saber de sobreviver e de cuidar do corpo de carne. E é exatamente o corpo de carne que ele tanto preza que vai ser afetado para lembrá-lo de que você, quando reencarnou, antes de reencarnar, você fez um projeto, você fez um plano reencarnatório em que consistia, entre os itens, você trabalhar com a mediunidade. Você implorou para ser médium. Embora a mediunidade seja por conta do psiquismo, tá? Mas você implorou para trabalhar, para ter oportunidade de trabalhar como médium. E aí a pessoa reencarna. E quando, na melhor das hipóteses, daqueles que não trabalham com a mediunidade, acha que mediunidade é um castigo. Olha que coisa doida. A pessoa, só depois que ela desencarna de novo, apesar de muitas vezes ter lido os livros de André Luiz, por exemplo, Os Mensageiros, só depois que ela desencarna de novo é que ela vai ver que a mediunidade não é castigo, é bênção. É um presente de Deus a mediunidade. A pessoa não entende isso. Ela acha que eu não quero trabalhar hoje, não quero trabalhar daqui a pouco, eu quero trabalhar só no dia X, eu quero trabalhar... tem um cara aí com você, tem que ajudar ele. Não, hoje não é dia. E aí ela vai fazendo isso, tá? Esses que ainda dizem, ainda tem um dia para trabalhar. O problema principal é que é tudo isso junto e misturado. Tem gente que não aceita a mediunidade, não gosta da mediunidade, acha que é um castigo, que é uma praga, que aquilo afetou a vida dela. Mal sabe ela que através da mediunidade ela vai fazer os que é chamado por aí, entre aspas, de resgate com espíritos que ela deve, e ela nem sabe, quando o espírito envolve a mediunidade dela, ela nem sabe que aquilo ali é uma dívida. Quer dizer, Deus é tão bom que Ele permite que você pague suas dívidas, e muitas vezes você nem sabe para quem você devia. Você vai cuidando dos espíritos, cuidou aí durante a encarnação de 500 espíritos. Vou pôr um número só para efeito didático. No meio dos 500 tinha um monte de cara que você devia e você nem sabia. Isso você vai saber depois.
se for permitido. Então, a nossa irmã lá é médium, não ligou para isso, infelizmente, o corpo de carne vai sofrer, porque a gente acaba prezando tanto a matéria, que a matéria, já que você dá tanto valor para isso, infelizmente você vai prejudicar a matéria por não cuidar do assunto espiritual. É só cuidar do assunto de Jesus, tentar fazer o melhor possível, indo atrás de ajudar os outros. É isso que Jesus quer. Entendeu? Ou seja, não espera o espírito encarnado ou desencarnado bater na sua porta, que pode ser a porta da sua casa ou a porta da sua mediunidade. Não fique esperando. Vá atrás, ofereça o ajuda. Ofereça. Escuta, estou aqui tranquilo, estou à disposição, quero trabalhar, como é que faz? É assim que o médico tem que fazer. E não ficar esperando a gente ficar, tem alguém aí, vamos trabalhar, tem gente aí te atrapalhando, vamos lá. Isso é ridículo, é até pueril, né, gente? Nós somos espíritas ou não somos? Se não somos espíritas, não tem problema. Né? Procura outra coisa para fazer para não se comprometer mais. Não é crítica destrutiva, não, viu? É real. Se você escolhe ser espírita, você está escolhendo ser cristão, com conhecimento espírita. E se no meio do caminho você tem umas coisas meio divergentes com a doutrina espírita, que é cristã, que esclarece o nome de Jesus, você acaba comprometendo-se mais ainda do que quando você chegou. Então a gente fala nas casas espíritas que a gente trabalhou, gente, é o seguinte, o babado aqui é Cristo, tá? É Cristo. O babado aqui é caridade, é fazer o bem. Então o objetivo da encarnação é fazer o bem. É médium, você tem que fazer o bem com a mediunidade. Não quer fazer, não quer trabalhar? Não tem problema. Mas procura outra coisa para fazer. Vai para a igreja católica, que também é cristã. Senão você vai se comprometer. Compromete a encarnação, viu? Sai daqui com problema, viu? Porque nós fizemos uma programação, os instrutores pegaram a nossa programação, é bem assim, viu? Pegaram a nossa programação, mandaram para o chefe, depois manda para o fulano, depois manda para o governador, da onde você está lá, na colônia, e passa pelo crivo dos assessores, né, dos ministros de Jesus. Aí eles recebem a informação de Jesus e falam, pode ir desse jeito aí que o cara vai ter ajuda e vai dar certo. Aí quando está na carne tem que esquecer tudo, senão não tem valor, né? Se você lembrar de tudo, qual o valor que tem? Tem que ser de dentro para fora, né? Uma coisa espontânea. Vim aqui e vou trabalhar. Conheci o Espiritismo, ele me esclarece um monte de coisa, então vamos tocar o pau. Toca o pau, não tenha dó não. Não tenha dó. Não existe essa história de que trabalho mediúnico cansa o médium. Só trabalho mediúnico errado e mal feito é que cansa o médium. Trabalho mediúnico bem feito, cujo objetivo principal é cuidar do sofrimento do desencarnado, o médium chega aqui mancando, de muleta, carregado nos braços, sai daqui dando pulo, sozinho. Até esquece a muleta para trás. É sério, não estou brincando não. Então o trabalho mediúnico, ele cura. Uma das coisas que nós temos que lembrar é o seguinte, glândulas endócrinas. Vocês já ouviram falar de bócio? Todo mundo aqui já ouviu falar de bócio? Bócio é uma doença, um problema, aliás, né? Falar óbvio que ela é médica, é um problema que dá na produção baixa de iodo no corpo. Tá? Então o iodo produzido pelo corpo, ele pode ficar mais além, né? Ou deficitário, tá? E quando você trabalha com a mediunidade, as suas glândulas endócrinas são trabalhadas pelos espíritos, pelos mentores. Então elas passam a ter regularidade. Tá? E o iodo que o corpo de carne deveria produzir, ele passa a ser produzido em normalidade. Então você cura até o bócio. Tá bom? Tem médium, eu conheci uma médium que já desencarnou, inclusive na pandemia, com Covid, uma pessoa adorável, Ana Maria José. Ela chegou na vida espírita, pouco antes de nós, e ela estava marcada uma cirurgia para amputar a perna. Ela tinha um problema gravíssimo no joelho. E aí ela foi tratada e continuou meio esquisito. Quando ela começou a trabalhar com a mediunidade, ela curou a perna. O organismo começou a funcionar normalmente, tudo começou a funcionar bem, tratou os espíritos que estavam ligados a ela, que ocasionou aquele problema no joelho, e ela não precisou mais recuperar a perna. Bom, então é isso aí, vamos lá.
porque senão parece que eu fico dando bronca em todo mundo. Não é isso não, viu, gente? É que tem um monte de informação aqui. Nós perguntamos lá para vocês no grupo sobre as questões dos milagres, não é isso? Então eu gosto de participação, tá? Eu queria que vocês me falassem o seguinte: o que é um milagre para vocês? E se vocês acreditam em milagre, se vocês já presenciaram um milagre? Pode abrir os microfones aí para quebrar o. Como que fala? Bom, outra pessoa se sentir incentivada. Quem vai começar? Alguém ligou o microfone. Eu não acredito que exista milagres. Eu acho que tudo que acontece é lei natural. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente, com a evolução das espécies, a evolução dos seres humanos e tudo. Nada é que nem uma varinha mágica e virou, né, de prata virou para ouro, mas uma metáfora. Eu acho que tudo é gradativamente, é lei natural. Tá certo. Quem mais? Eu acho que também acredito no que a Marli disse, mas eu acho que em muitos momentos da história podem ter escrito e dito milagres no sentido de que não sabiam algumas explicações físicas e científicas para algumas situações e coisas e organismos, e aí acabavam usando esse termo como algo até então inexplicado, né, que não havia conhecimento. E aí, com base nisso, acredito que a gente ainda também não tem conhecimento de muita coisa tecnológica, científica, natural, e dependendo do que a gente pudesse ter contato, conhecimento, livros, isso, a gente também acharia que tal coisa é milagre, como, por exemplo, os exemplos que você deu aí de trabalho da mediunidade, por exemplo. E por muitas pessoas pode falar, não, foi um milagre o que aconteceu com essa moça, né? Então, isso. Vamos então fazer o seguinte, não desliga não, vamos fazer o seguinte. A Marli e a Rosana estão certas, e agora a gente vai passar para um outro ponto, tá? Nós tivemos na nossa história, quando a gente estava lá, na época dos judeus, dos hebreus, nós tivemos fatos contados na Bíblia, e que elas têm lá assuntos muito sérios, né? O Velho Testamento tem ensinamentos maravilhosos, é um grande e espetacular livro. Mas é lógico que as coisas que foram contadas ali, muitas delas aconteceram 500 anos antes do cara começar a escrever. Considerando que as pessoas viviam 50, 60 anos, porque é lógico que ninguém vivia 120 anos, né? Ninguém vivia 190 anos, ninguém vivia 1000 anos, né? Isso é besteira. Aquilo ali foi usado, aquela idade dos patronos dos hebreus, ela foi usada naquele sentido, né? Quando o cara é muito velho, você chama ele de... Tem um nome, né, Adalberto? Como é que fala? Quando o cara é muito velho? Ancião? Não, lá na Bíblia, tem um nome de um cara na Bíblia. Matusalém. Matusalém viveu e poucos anos. 900 anos. É bobagem. Aqui é o seguinte, quando o cara começou a contar a história e anotar, ele tinha que fazer a história, né? Como dizer assim, daqui para trás, coisa que ele não viu, então ele tinha que fazer com que a soma das idades dos caras batesse até a data que ele estava. Então, se eu estou dizendo que Adão viveu há 2000 anos atrás, uma hipótese, né? Os personagens da Bíblia, dos hebreus, eu tenho que dizer quanto tempo eles viveram. Além de tudo, eu tinha que convencer o povo de que quanto mais você obedecesse Deus, mais você viveria. Porque hoje a gente sabe que isso é um castigo, né? Quanto mais você vive nessa terra de sofrimento, imagina o cara que vive 90 anos hoje já está caindo aos pedaços, né? Imagina o cara viver 900 anos, isso é um castigo, isso não é mérito. Não é. Quanto mais você obedecer a Deus, mais você vai viver. Por quê? Porque ele só pensava em matéria. Quanto mais você vive, mais dinheiro você ajunta. Você vê que a ideia, por exemplo, até hoje, dos judeus, especialmente os ortodoxos, trabalhar, economizar, trabalhar para deixar para o filho, para o neto, para o fulano, e assim por diante. Então eles vivem basicamente para usufruir a vida encarnada. Tá?
Agora, existem milagres descritos na Bíblia. Então eu queria saber para vocês aí, principalmente para as meninas, o que vocês acham, por exemplo, que aconteceu no Êxodo? Vocês sabem o que é o Êxodo, né? A fuga, a libertação dos hebreus, né, do povo de Israel, da escravidão do Egito. Nós vivemos lá mais ou menos 450 anos como escravos, depois veio Moisés e libertou o povo hebreu. Bom, primeira coisa, Moisés é real, tá? Então, a primeira coisa é que Moisés é real. E para libertar os escravos, nós tivemos lá, se eu não me engano, 10, né? Não foi isso? 10 milagres? Que são considerados milagres, né? Na verdade, são as 10 pragas do Egito. E a que mais chama atenção é quando eles já conseguem sair do Egito não, conseguem sair da escravidão e vão atravessar o mar. Vocês lembram dessa parte? Todo mundo aqui deve ter assistido, né? Pode ser que a Rosana não, que é muito novinha, mas tem Sim. Êxodo lá, né? E, bom, o que acontece? Diz lá na Bíblia que, guiado por Deus, Moisés chegou às margens lá nas praias do Mar Vermelho e em determinado momento ele levantou o cajado dele, ou tacou o cajado dele na água lá, e não, tacar o cajado é quando ele quer água potável. Quando ele levantou o cajado, o mar abriu, né? O Mar Vermelho abriu. Bom, o que vocês acham disso? Eu acho que pode ser uma maré muito baixa, que podia ser possível de se passar. Existem algumas porções de água ali, dependendo da formação química, que é possível boiar, desde que seja fundo, como o Mar Morto. Mas também acho. Para você pegar melhor, tá? Não perde o raciocínio, não. Maré baixa, eu vou te dizer mais ou menos o seguinte: o Mar Vermelho ele vai de 300 a 500 metros de profundidade. Aí fico pensando, será que a localização geográfica dita nos textos é exatamente onde nós conhecemos como a localização geográfica atual? Fico pensando assim, né, nessas questões. O local é o mesmo. O local onde a Bíblia fala que Moisés atravessou, ele tem um tipo de espigão, parece uma ponteira de concreto. Aquelas vegetações são vegetações tipo papiro, vegetação que dá em água, né? O que você está falando? Não entendi. Essas vegetações que você está falando são vegetações aquáticas. Onde a Bíblia diz que ele atravessou o Mar Vermelho, existe um marco, sabe o marco? Um marco de concreto, ali está descrito onde ele teria atravessado. Então é o seguinte, essa coisa toda está lá, as coisas marcadas historicamente, né, pelos caras que são hebreus, israelitas, sei lá. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: o mar, onde está descrito que ele atravessou, tem de 300 a 500 metros de profundidade e mais de 3.000 metros de distância. Então, a gente tem que imaginar como é que esse mar abriu. Como é que pode ter acontecido isso? Porque isso aí seria um milagre, concorda? Como vocês acham que isso se deu? Porque certamente entre o Egito, onde eles estavam escravizados, e Canaã, existia o mar e existia um monte de outra coisa até chegar no deserto por onde eles andaram 40 anos. A última coisa que eu ia comentar são erros de tradução, então pode ser um outro termo para mar ou uma outra coisa que não seja exatamente o mar que a gente conhece, algo nesse sentido. O que mais? Marli, tem alguma opinião? Eu acho que é algum efeito, eu acho que é espiritual. Eu acho que não sei como explicar, né? Mas alguma força espiritual, não sei se é efeito físico, não sei se é
é inspiração que ele algum espírito superior que estava ajudando ele lá e fez com que abrisse aquele mar, como falando do efeito físico, né? É alguma mediunidade. Eu acredito, porque o mar não ia fazer isso. Não tem como. Eu acho que é muito mais espiritual do que material. Tá certo. Então, com exceção do Adalberto e do Júnior, que não podem comentar porque eles já leram sobre isso, acontece então o seguinte, né? Nós estamos todos de acordo. Então, nós estamos todos de acordo, então, primeira coisa, que se o mar foi aberto, não pode ter sido milagre, concordam? Milagres não existem, tá? Tem que ser tudo efeito natural, certo? Vai lá, Edson. Então, eu li muito sobre isso. Existe uma tese científica e houve um evento justamente nesse dia. Ou foi, cientificamente, disse que foi na mesma, acho que na mesma semana ou alguns dias. Talvez a data, os dias que aconteceu, porque eles não sabem ainda, não conseguem ainda determinar, mas que houve um evento que ocorreu naquela data. Então, mas qual é o evento? O evento foi um evento natural. Mas Um evento falou natural, qual? tipo um vendaval, algo assim, um furacão, alguma coisa assim. Um evento natural. Tá. Mas eu entendo que, sabendo e acreditando no que eu acredito, que Deus faz tudo, né, com as coisas acontecendo da forma que Ele quer, talvez Ele tenha aproveitado esse evento e justamente ter levado eles até lá para que eles passassem exatamente no momento que ocorreu isso. Isso, inclusive, está fechado várias teses sobre esse assunto. Tá pena porque tá falhando muito aí, ó. Não sei se pra vocês também tá, mas pra mim tá falhando muito aqui a imagem do Edson. Até congelou, o Edson tá congelado aqui. Ô Edson, fala aí conosco. Você tá aí ainda? Tá. Então vamos lá, vamos pegar o que a Rosana falou, o que a Maria falou e o que o Edson falou, tá bom? Primeira coisa, não tem milagre, é tudo lei natural, tá certo? Segunda coisa, existe tudo isso que vocês estão falando, espiritual, tá? Existem eventos naturais da época e existe também a interpretação do texto. Todo o texto bíblico, como nós falamos, ele foi escrito pelo menos 500 anos depois dos eventos. Ou seja, ele foi passado de pessoa para pessoa, boca a boca. E em determinado momento, os hebreus não tinham uma escrita própria, tá? Eles aprenderam a ter um alfabeto, o povo hebreu, a partir do exílio na Babilônia. Porque os babilônicos, eles tinham uma escrita vinda lá dos camaradas da Mesopotâmia. Eu confundo o nome deles, né? Sumérios e assírios. Isso, dos sumérios, que criaram, nessa parte que nós estamos para cá, não na Índia e na China, que já tinham, né? Mas nessa parte daqui, perto ali do deserto, onde nós sabemos que é a Arábia, onde tem lá o Egito e tudo mais, os sumérios, eles criaram o primeiro alfabeto, que é a escrita cuneiforme. Ela é escrita em placas de argila e colocadas para secar. E eles escreviam as histórias lá. Tá? Então, os hebreus, o povo de Israel, eles começaram a escrever, por assim dizer, depois de muito tempo saído do Egito, tá? Da escravidão. Porque o único cara que era alfabetizado ali no meio deles era o próprio Moisés. E Moisés não ia parar para ficar escrevendo com tudo aquele B.O. que ele tinha. Tá? Então as coisas foram escritas, tá? Mais ou menos 500 anos depois dos fatos. Bom, então é lógico que passando de boca em boca,
durante 500 anos, né? 1000 anos antes de Jesus, então 1300, 1400 anos depois dos fatos, é lógico que as coisas são deturpadas, distorcidas. Como, por exemplo, você dizer que a Bíblia é sagrada e não pode mexer nela. A gente não tem como ficar brigando contra isso, porque tem gente que acha que o que está na codificação espírita também não pode ser alterado, não pode ser modificada, não pode ser complementada. É uma besteira isso, tá? O próprio Allan Kardec disse que a obra que foi feita era só a pontinha do iceberg. Queria haver muitas outras informações para complementar aquilo. Então tudo que está lá é legal, é bacana e é legal, mas tem mais informação, mais profunda. Então, primeira coisa, lá na Bíblia existe um livro, que a Bíblia é composta de vários livros, tá bom? Vocês vão anotar se quiserem, Êxodo, tá? No Êxodo conta sobre a abertura do Mar Vermelho, a abertura do mar, a fuga do Egito. Ele conta lá no Êxodo 13, ele vai contar essa parada aí, tá? Na Bíblia que eu uso, que é para estudo, é a Bíblia de Jerusalém. É a melhor Bíblia que tem para nós estudarmos, no sentido seguinte: tem um monte de anotação de rodapé. Ela é muito usada em casas espíritas, tá? A Bíblia de Jerusalém. Tá legal? Inclusive para cursos. Você vai pegar Êxodo 13, pequeno versículos de 17 até o final 22. Tá legal? Êxodo 13, 4. Dá uma lida no... Desculpa, Êxodo 13, do versículo 17 a 22. Então é o seguinte, antes de você chegar lá no caminho, quando você está lá no caminho dos camaradas, da fuga do Egito, antes de você chegar no Mar Vermelho, existia um grande lago, muito grande. Ele era tão grande, que ele era chamado de mar também. Tá? Só que ele não era tão grande quanto a travessia do Mar Vermelho. E também não era tão profundo. Então é impossível você ter uma maré tão baixa, como a gente pode supor, que uma ventania, um vendaval e tudo mais possa soprar a água. Isso é bobagem, tá? Não dá. São 500 metros de profundidade, 300 metros de profundidade, é impossível isso aí. Até porque se socorresse esse mar todo, baixando tanto assim, 300 metros, num mar tão largo, você teria, no mínimo, aí, o mundo ali teria acabado na hora. Né? Não precisava nem os egípcios tentarem atravessar. O lugar onde eles estavam ia ser coberto por água. O que acontece é o seguinte: existiu lá uma erupção vulcânica. A erupção vulcânica do vulcão Santorini fez com que mexesse nas placas tectônicas. E quando você tem uma movimentação em placa tectônica, especialmente por vulcão, que a gente lembra de terremoto, muitos terremotos são causados por erupções vulcânicas, tá bom? A placa tectônica, quando ela sai do lugar, ela faz assim, vamos dizer, e depois ela vai ajustar. Muitas vezes ela não ajusta igual ela estava antes, tá? Ela mexe, e é por isso que o planeta mudou. Se vocês forem pesquisar a Pangeia, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existiu uma Pangeia em que o mapa da Terra era diferente. Era como se fosse um punhado de terra num lugar só, bem grandão. E durante as movimentações das placas tectônicas, eles foram se separando. Tanto é que o Brasil, a terra onde nós estamos, ela se separou de uma parte lá da África, o Egito também, é mais perto da África que a gente conhece hoje e tudo mais. Enfim, o que aconteceu nessa situação? Com a mexida da placa tectônica, o que normalmente acontece quando tem algum terremoto, que a gente chama de maremoto? Quando o solo do oceano se mexe, o que normalmente acontece? Aconteceu várias vezes durante os 10 últimos anos. Tsunami. E quando o tsunami vai acontecer, um pouco antes do tsunami acontecer, qual é o sinal que o mar dá? O mar recua. Ele recolhe. O mar recua. Ele recua muito às vezes. Muito. Tanto que o pessoal fica doido. Faz aquele puta buracão. Nossa, era ali que a gente nadava na mar. Porque tem praia que logo depois que se começa ali já é um buracão.
E essa placa tectônica moveu-se grandemente. Tanto que acabou, provavelmente, com a civilização minoica. Há indícios também que essa erupção vulcânica de Santorini acabou com Atlântida, que não é uma fábula de Platão, tá? Atlântida existiu, também está lá, Alberto, no caminho da luz, tá? Sobre Atlântida. No Oceano Pacífico. E quando isso aconteceu, aí é que vai ficar bacana. Esse lago, que tinha o nome de mar, também achou a água dele em determinado momento. Mas veja a diferença de você abaixar a água de uma represa e abaixar a água do mar, tá? O mar vermelho não abriu porque Moisés levantou o casaco. Esquece isso aí. Isso aí não é lei natural. Então ele tem conhecimento de princípio inteligente, pode fazer um monte de coisa, mas isso aí já é um desregramento da natureza. Ele não poderia fazer desse jeito, porque isso causaria quase um apocalipse ali naquela área toda, tá? E esse mar tem um nome, Mar de Juncos. Chama Mar de Juncos, tá? O Mar de Juncos está descrito aí no capítulo 13 do Êxodo, exatamente no versículo 18. A maioria das Bíblias tirou isso da Bíblia, tá? Do texto. Eles puseram, acho que era Ian Sufi. Quem lembrar, me fala aí. O Júnior do Alberto lembra do nome. Que é a tradução para Mar de Juncos. Eu sei que o Sufi tá certo, tá? S-U-F é o junco, tá? E o Mar de Juncos, o próprio nome já diz, ele tinha... Junco é que nem uma taboa, não sei se vocês conheceram taboa ou junco, mas o junco é que nem uma taboa, tá? Que dá na represa, dá nos brejos. É uma vareta comprida, taboa, e na ponta ela tem uma espécie de salsicha no ponto. Não sei se vocês já viram isso, mas ela é usada para decoração também. O junco é usado para imóveis. Usado para fazer colchão e travesseiro. Também. E o junco é usado para fazer móveis, cestos, né? Etc. E existia esse local aí, que era na verdade uma espécie de lago, bem grande, e que quando houve essa erupção, uma das coisas que aconteceram foi baixar a água desse mar de junco, e foi ali que eles atravessaram. O que eu vou deixar para vocês, e eu vou mandar o link do YouTube, para vocês assistirem algumas coisas que também acontecem quando o leito de um lago ou o leito do oceano é mexido por uma erupção vulcânica ou terremoto. Tá bom? Então vamos lá. Em 1986, eu posso estar enganado do ano, tá? Mas em 1986, num lugar chamado Lago Nios, se vocês quiserem anotar, N de navio, Y, O de oceano, S de sapo, tá bom? Lago Nios, em Camarões, houve uma erupção vulcânica que mexeu nesse lago, tá bom? Mexeu no leito do lago. Quando mexe no leito do lago, a situação mineral da área, das coisas vulcânicas, lavas que aconteceram durante toda a história da Terra, que estão lá no subterrâneo do leito do mar ou do lago, é liberado um gás que tem a ver com, acho que é ferro, chumbo e gás carbônico. Enxofre, né? Enxofre. Não é enxofre, tá? Mas é um negócio parecido. Acontece o seguinte, quando isso acontece, adivinham que cor fica a água do lago, que ficou aí no Lago Nios? Adivinha a cor que ficou o Lago Nios? Vermelha. Vermelho. Ferro e vermelho. Isso. O lago ficou vermelho e saiu um gás. E esse gás, ele não sobe. Legal? Ele vai embora. Ele fica perto, frente ao solo. E ele vai se espalhando. Tá? E esse gás é mortal. E ele vai matar tudo quanto é cara, bicho, qualquer coisa que tiver na altura que ele tiver. Então, Monóxido de carbono. Isso, monóxido de carbono. Então adivinha o que aconteceu com todo o gado desse povo de Camarões e o povo de Camarões que estava perto do solo. Adivinha o que aconteceu com eles?
Tô escutando os grilos aqui do jardim. Morreram asfixiados. Morreram todos. Sobrou ali de cada família, talvez, uma pessoa que estava no lugar mais alto dentro da casa. Tá? Então, o lago ficou vermelho, acabou todo o oxigênio, evidentemente, do lago. E o que aconteceu com a vida do lago? Morreu. Os peixes boiaram mortos. Tá legal? Os sapos e rãs saíram de dentro do lago para procurar oxigênio. E os insetos que comeram todos esses peixes e os sapos e rãs que também morreram causaram doenças nas pessoas. O que eu estou descrevendo para vocês? O rio que virou sangue. Tá? Os peixes que morreram. Os sapos e rãs que saíram do rio. De que rio nós estamos falando na Bíblia? Do Nilo. Não. Você não pode falar. Nem o Adalberto. Vocês já leram o bagulho. Mas eu sabia, do Nilo. O rio Nilo. Do primeiro milagre, se eu não me engano, que Moisés fez. Que o pessoal chama de milagre. Que são as 10 pragas. Né? As 10 pragas do Egito. Se eu não me engano, a primeira foi o rio ficar vermelho. Virar sangue, certo? Inclusive tinha gente tomando banho lá, acho que o pessoal lá do castelo, do palacete lá, e não sei o que lá. Então ele ficou vermelho da cor de sangue, é óbvio, né? Naquela época não tinha esse vermelho, talvez não tivesse essa palavra, tá certo? Porque tem um Red Sea, não sei como é que fala mar vermelho, mas talvez essa palavra vermelho não fosse assim, fosse um alaranjado e tudo mais, tá? Ele ficou avermelhado. A vida do rio acabou. Os bichos que poderiam sair, que são os anfíbios, vieram para a terra, também morreram. Logo depois disso, o gado que tinha morrido por causa do gás, juntou um monte de mosca. Então teve a invasão das moscas. Tudo isso é praga do Egito. E essas moscas causaram todas as feridas no corpo de todo mundo que estava lá, dos egípcios. Então, oi. Na verdade, bastou esse primeiro desequilíbrio para ter essa reação em cadeia, né? A primeira coisa que acontece é o gás que sai do lago e que saiu do rio Nilo por causa da erupção. E a sequência, gente, é exatamente essa, tá? Essa sequência está na Bíblia e essa sequência é exatamente o que acontece naturalmente. E que a prova disso é o que aconteceu no Lago Nils, em Camarões, em 1986. Aconteceu em outros lugares também. Se não me engano, até no Chile já aconteceu. E a sequência dos eventos é exatamente igual. Tá? Então não vai ficar o rio, vai ficar vermelho depois que os bois morreram. Não. Vai ficar primeiro vai ficar vermelha a água. Tá? Evidentemente, depois disso acabou o oxigênio da água, morrem os peixes. Os sapos e rãs anfíbios saem do lago. E assim por diante. E aquele gás que veio na noite já matou o povo toda a noite, tá? Lembre-se que os morreram de noite. Por que os caras hebreus, tem gente com o microfone ligado, por que os hebreus não morreram? Porque Deus avisou para passar sangue na porta. Não, não é nada disso. Isso é um folclore que foi usado para convencer o pessoal de milagre. Não dava para explicar o que o Espiritismo explica hoje. Até porque o próprio espírita não acredita ainda no que a gente está explicando hoje. Imagina 3.500 anos atrás. Acontece o seguinte, que quem está mais acima, o gás não pega. Mais ou menos assim. Quem está deitado no chão, morre. O gás pega. Quem está em pé já não pega. É que nem o gás de Bhopal na Índia, que só matou os pobres porque eles não dormiam em cama, eles dormiam no chão. Exatamente. Então quem dormia na cama não morreu. Isso. Então todo mundo dos hebreus, do povo de Israel, não morreu. Por que não morreu? Não vale o Adalberto nem o Chuchu, o Júnior. Por que eles não morreram, gente? Vamos lá. O que os hebreus ficaram fazendo, que Deus mandou fazer durante a noite? Além de pintar o batente da porta. Tenho certeza que vocês leram a Bíblia. Tenho certeza que vocês conhecem isso aí. Assistiram o filme. Eles estavam ceando. Por isso que se comemora a Páscoa. Eles fizeram uma ceia amando de Deus. Moisés falou que todo mundo tinha que ceiar. E você não ceia deitado. Embora muita gente sente
acha que os caras ficavam sentados para comer, eles ficavam em pé em outro cômodo, fora do dormitório. Então eles estavam ou em pé ou ceando, mas não estavam deitados no chão. E por que os primogênitos dos egípcios morreram? Só os primogênitos. Vê a fantástica história que causa uma impressão de milagre. Porque somente os primogênitos de egípcios dormem no piso térreo da casa. É um privilégio. Era, né? Na época era um privilégio. Então o filho primogênito do faraó dorme no térreo, perto do chão. É um privilegiado. O outro fica no andar de cima. Tá bom? Eles ficam todos assim. E só os primogênitos morreram dos egípcios. Porque só os primogênitos deitam no térreo. Os outros todos, a família inteira vai para cima. No andar de cima. Não me pergunte por quê, mas lá na crença deles, o cara era o beneficiário, ele ia ser o herdeiro, ia virar faraó, etc. Tá? Eu vou mandar o link para vocês no grupo. Para quem não está no grupo, vou mandar no WhatsApp pessoal. E aí vocês vão assistir algumas coisas. Peço que assistam, porque nós vamos falar sobre esses assuntos de milagres aí durante um tempo, tá? É importante para nós. Tá legal? Porque não só o católico e o espírita ainda acreditam em milagres, e tem que desmistificar isso, como também não entende muito bem traduzir as coisas para as leis naturais, tá bom? Vamos abrir o microfone e nos despedir? E enquanto isso a gente vai agradecendo, enquanto vocês se ligam aí, agradecendo a Deus Jesus pela oportunidade. Se por acaso cair a ligação, vocês já sabem o que aconteceu, né? Agradecer a todos, que todos fiquem com Deus e com Jesus, e que todos sejam tratados e os irmãos sejam despertados e encaminhados para o tratamento. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Adalberto. Tchau, Boa Adalberto. noite, gente. Pô, boa noite a todos. Boa noite, gente. Edson, Boa noite. Boa noite. As melhoras aí, Deus Edson. abençoe a todos. Tchau, Tchau, boa Edson. noite. Tchau a A todos. gente vai se tornando, Edson, para a gente ver como é que tá aí as coisas. Tchau, Tá Gru. bom. Tchau, mãe. Edson. Obrigado. Tchau, Titi. Vanês. Tchau, boa noite. Tchau, Beijo tchau, pra Emília quando ela Marli, acordar. Tchau. Júnior, Valeu, Dalberto, Edson. todos. Inês, Tchau, Obrigado, tchau, abraço. querido. Até mais Tchau. tarde. Tchau. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Vou desligando por aqui, tá, gente? E já ligo para vocês. Tchau, Dona Inês. Tchau, Eu mãe. ligo para vocês. Tchau, Dona Inês. Ela tá com o telefone desligado. Tchau, Titi. Tchau. Ela tá com Tchau, o telefone mãe. desligado. Ela até escuta, meu, só que ela tá com o telefone desligado. Aí, ó. Não tem Ela problema. desligou a câmera. Vai cair a chamada. Ah, é, meu. Tchau. Tchau.